gente vem falar hoje sobre pedras e cristais, mas não só falar de uma pedra, na verdade, vamos falar das pedras e cristais, como usar, né? Então, começando desde como usar na meditação, que eu acho que é um dos melhores usos, como se conectar e fazer essa conexão com a pedra, com a energia da pedra, a vibração da pedra ou cristal, e levar, né? Ou colocar em algum lugar para você ficar reafirmando essa conexão. Pedra na decoração, se você tá lá e ela tá fazendo o quê? Nada, né? Ela tá lá linda, posando. Então, por que isso? E a gente vai começar com como limpar, tá? Como limpar e como energizar. Como limpar fisicamente, como limpar energeticamente e depois energizar. A primeira coisa é que lembrar dessa primeira limpeza, a gente tem que separar aquelas que podem ir para a água daquelas que não podem ir para a água. Simples assim. A primeira coisa, qual que vai deformar, qual que vai derreter? Porque, por exemplo, tem cristal de sal, ok? Cristal também, porque é uma formação cristalina de sal. A gente vai lavar na água? Não, porque derrete. Não é só o sal que derrete. A gente vai colocar alguma pedra que contenha cobre na água, porque o que vai acontecer, né? Ela vai oxidar e vai deformar a cor daquela pedra. Então, esses cuidados é cuidado com o elemento. Então, se for, por exemplo, a nossa amiga caiu. Peraí que eu vou pegar. Então, uma das pedras que não podem ir é essa daqui. A Zizi olhando. Qual que é essa, Zizi? Pois o óculos É a de também. limpeza. É a de Exato. limpeza. Ela precisa ir para a água? Não, ela própria se limpa, né? Então, a selenita. Então, a selenita com S, a selenita, ela não precisa ir para a água e a mais, ela limpa as outras. Então, o que acontece? Ela fica um pouco, vou até mostrar essa banda de cá, tá vendo? Tem uma banda que tá mais. Nem dá para aparecer na câmera, mas aqui talvez. Mais amareladinha. Mas ok, entendeu? Elas, as pedras, elas vão modificando. Parece que não, mas são milhares de anos. Não. Você pode ver a modificação nas pedras e cristais, dependendo do que está acontecendo com ela. Então, elas não são inertes e perenes, ficar eternas daquele jeito, não. Elas são modificadas de acordo com as coisas que acontecem. E as coisas pode ser a água, sim. Então a gente não vai usar o detergente mais abrasivo, a gente vai ser mais gentil. Então, usar um glicerinado, usar um sabão da Costa, que é sabão de erva, né? Ou seja, a mesma delicadeza que a gente trata coisas que a gente gosta muito, né? Então, porque se quer as pedras e cristais ajudando, a gente, é uma reciprocidade, né? Vamos cuidar. Então, primeira coisa, o que separa qual pedra que pode ir para a água, não? É a densidade dela. Então, a densidade se ela esfarela, se ela dissolve, se ela desforma, perde a forma dela na água.
Essa daqui é porque é um tijolão, né? Mas se fosse... Peraí que tem... Ai, onde que você tá? Aqui. Uma mais fininha, essa daqui também é a laranja. Dá para ver que ela tá curva? Ó aqui, ó. Ela não era curva, mas o lugar onde que ela ficava, ela tem uma densidade menor, então ela foi se curvando. Dá para ver melhor aqui, ó. Né? Então, por quê? Porque ela é mais flexível. Então, ela vai trabalhar o que também? A flexibilidade, certo? Então, a cada uma das características, a gente também entende um pouco mais da pedra em si. Por exemplo, a gente falou do cristal de sal. O cristal de sal não absorve, lembra quando a gente tinha que colocar, quem é mais velho que lembra, que tinha que colocar o arrozinho dentro do sal, porque senão ele aguava? Porque o cristal de sal absorve. É isso que ele faz. Uma característica daquele cristal é a absorver, né? Então, como ele absorve a água da atmosfera e puxa para dentro do potinho. Então, a gente colocava grãozinho de arroz, né? Para não empedrar e não umidificar demais. Então, cada coisa dessas é a característica que faz aquela pedra ou cristal ser aquela pedra ou cristal. Então, o elemento cobre. Ele modifica ele oxida. Sim, e o que mais que o cobre faz? Então, todos esses componentes não são coisas assim, eu descobri lá na minha visagem fazendo pela intuição. Não, tem elementos de cada uma das pedras e cristais que trazem com eles o conteúdo também energético. Então, o que tira, por exemplo, a pirita? A pirita a gente coloca também na água, né? A gente até coloca, mas não vai deixar lá, porque o metálico na água, né, turva e deixa aquela coisa. Faz elixir de pirita? Não, né? Então, por quê? Qual o problema? Problema não tem nenhum. Problema, por exemplo, tem uma azurita, se você for fazer uma limpeza e ela dissolver e acabou a azurita, ela foi embora na limpeza, né? Então, usei já a azurita para fazer limpeza porque a pessoa precisava no físico e daí a azurita foi dissolvida na água no trabalho? Foi. Usei da característica dela. Então, quando a gente pensa limpeza, não vamos primeiro pensar na limpeza física para proteção, para manter a, a base da própria pedra, para poder trabalhar depois. Então, a limpeza física é tirar esse monte de mão que foi lá escolher na bacia da Legep, entendeu? Mão de um monte de gente que está lá com um monte de intenções diferentes, né? Então, tem a limpeza física, que a gente aprendeu, que a gente não vê, mas tem bactéria, tem vírus, né? Que precisa sair de perto. Então, o que a gente faz com aquelas que podem ir na água? Um detergente não tão abrasivo, que pode ser um glicerinado, de preferência, então, ou um sabão da Costa que você compra em casa de tradição afrodescendente, porque é um sabão feito com ervas, super bom, inclusive, para limpar, inclusive o energético, certo? Daí já limpa o energético e o material tudo junto, tá? E quando não dá? Quando não dá, a gente usa da selenita.
A gente pode usar a selenita ou uma drusa, colocar as outras pedras que precisam ser limpas. Você pode usar de pano, né? Ser mais delicada. Como que você limpa uma coisa que não pode ir na água? Ah, então eu vou usar um pano umedecido, né? Vou usar um umedecido no álcool, por exemplo, e dar uma limpada superficial para não dissolver. E ok, tá? Essa é uma limpeza física, porque lembra que foram várias mãozinhas assim, futucar nas bandejinhas para saber qual é a pedrinha que queria ir para casa, certo? Então, a gente vai tirar as mãozinhas. E daí a energia das mãozinhas, das intenções das mãozinhas que foram lá. Então, a energia a gente tem, por exemplo, as ervas. Então, se você está usando um sabão de ervas também, já limpou, né? Já resolveu ali. E outra coisa que pode limpar é o sol, né? Lembra quando também usava-se para quarar, né? Para clarear, a gente punha a roupa no sol, né? Tem pedra que pode ir para o sol, tem pedra que não pode. Todas elas podem, mas tem consequências, certo? Então, a ametista pode ir para o sol? Sim, mas ela pode queimar, aparecer manchinhas e ela pode mudar a tonalidade dela, porque ela é uma pedra que a tonalidade é fotossensível. Então, o calor do sol, né, modifica. Você vai poder deixar ela modificar e tá tudo bem, porque ela não vai perder propriedade alguma, ou você quer manter ela naquela cor, entendeu? Porque ela tá lá fechadinha na grutinha dela, dentro da terra, ela é bem in. Então, ela não gosta. Então, se ela não gosta de se expor desse jeito, a gente escolhe uma outra forma de limpeza energética, que pode ser a terra. Ela não gosta de ficar lá fechadinha na grutinha dela? Então, coloca ela na terra, né? Então, por que que eu estou explicando assim dessa forma e não tais pedras podem ir, tais pedras não podem? Porque na verdade é você olhar para o cristal e para a pedra, saber, né, o que que é, qual que é a função, o que pito toca e respeitar, né? Então, se a ametista ela tem a ver com a sabedoria interior, né, com uma coisa mais para dentro de você mesmo, né? Ela não é solar. Ela pode ser lunar, mas solar nunca. Para mim, ela é mais terra. Não é nem um nem outro, ela é terra. Não é nem o sol nem a lua, ela é terra, né? Ela nasce na grutinha, ela gosta de formar grutinha, tanto que para a maioria das vezes a gente acha a ametista abrindo as grutinhas, né? Grutas enormes, inclusive. Então, respeita, ela gosta de terra, coloca ela na terra. A terra absorve tudo. Então, limpeza energética de uma ametista vai ser pela terra. A limpeza energética de um citrino vai ser solar, né? Ele é todo amarelão. Citrino, fala de citrus, né? De limão, laranja. Então, o que que é? É conhecer mais, aprofundar mais para respeitar a formação, tá? Limpeza física, limpeza energética. Cada uma. Ah, para onde? Como que eu limpo energeticamente a pedra da lua? Uai, na lua, né? Então, é isso. É você olhar e não vai de balde todo mundo lá para fora tomar banho de mangueira, né? Cada um tem um jeito. Tem gente que não gosta de banho de mangueira, não é? É a mesma coisa. Eu muito gosto de perceber cada uma delas, conhecer cada uma que está trabalhando comigo, inclusive, né? Eu acho que até
um pouco de respeito, saber né, quais os elementos, etc., o que ela gosta de fazer, e daí fazer a limpeza e energização, né? São duas limpezas e a energização, respeitando esse conteúdo de informações que ela já traz e tem, né? E daí a gente vai se relacionar com elas de outra forma, né? Relacionar, por exemplo, qual a pedra não é para minha vida toda, não é uma pedra do signo, mas mesmo quando eu falo e já falo tenho que falar algumas vezes sobre pedra do signo, eu não faço a pedra do signo que, sei lá, XPTO falou. Eu vou pensar no signo sobre qual é a dificuldade daquele arquétipo traz, né? O signo como arquétipo e como podemos escolher pedras e cristais para atuar naquele desafio, entende? E não a pedra do signo que, sei lá, quem inventou, entende? Qual a pedra ou cristal que pode ajudar a não, por exemplo, exacerbar uma característica. Essa daqui não vai ser a minha pedra, porque eu tenho ascendente em virgem. Se eu ficar com ela pendurada, eu vou ficar a louca da lista, né? Vou passar a mão nos negócios assim para ver se tem poeira, colocar luva branca para ver, entende? Então, vai exacerbar uma característica que eu não quero exacerbar. Por quê? Principalmente porque já é conhecida, consciente, e eu sei quando eu perco a mão. Então, não vai ser. Ela fica aqui do meu lado, lógico, porque ela limpa as outras. Então, eu uso aqui tufe nela, né? E tá tudo bem. Ah, lotou ali também tem a drusa, mas não é uma pedra que eu vou usar em mim. Então, saber quando e onde não tem pedra ruim ou pedra boa, né? A pedra do. Teve uma vez que aconteceu, vou contar esse relato. Se a gente relacionar aos nossos desafios, mesmo a pedra querendo exacerbar, ela quer exacerbar para que você tenha consciência e melhore. Não é, ela só emite, ela está sendo ela não está te fazendo não sei o que. Ela está pegando a sua vibração e mostrando para você que ressoa bem, e daí você começa a ressoar mais forte. Você fala, nossa, eu estou exagerando, entende? Então, mesmo quando exacerba, exagera uma característica que você tem como negativo, você usa isso para sua consciência, entende? Tá? O que eu não aconselho é fazer no teste cego, né? Não conheço, mas vou testar ok, se você tiver tranquila emocionalmente, energeticamente, mentalmente, daí você vai experimentar. Então, achei uma obsidiana e vou dormir com ela. E daí, ou vou falar assim, ou pior, achei um ovinho de obsidiana e vou fazer aquela Yoni Eggs e colocar ele dentro do meu colo do útero. Aí você vai cuidar das suas feridas, porque obsidiana, para quem não conhece, ela é uma terapeuta escorpiana, né? Ela vem e fala mesmo, sabe? Ela vem e mostra onde está ferido, aonde está escondido, aonde você escondeu lá e perdeu a chave. Aí você vai, não sabe, e vai compra um ovinho de obsidiana para fazer yoni egg. Aí você não pega só as suas feridas, como as suas de 7 gerações para trás. Você está pronta para fazer isso? É isso que você quer?
Se é isso que você quer, vai fundo. Boa sorte. Entendeu? Então, a gente tem que saber mais, ter mais profundidade para poder escolher melhor. Né? Aí eu gostei. Eu também já comprei muita. Inclusive, eu acho que a azurita foi a última pedra que eu comprei porque eu gostei. Ela olhava para mim e piscava, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Né? Fazia assim, charminho. Falei, meu Deus, que azul é esse? Que pedra é essa? Anos atrás. Ai, que linda, vou levar, vou levar, vou levar. E ela ficou ali. Vamos estudar sobre a azurita. Eu falei, meu Deus do céu, ela é tóxica. Como assim a pedra é tóxica? Então, a azurita é tóxica, né? Então, você não deixa muito em contato com a pele, etc, porque ela é tóxica. E o que é que essa danada piscava para mim? Então, teve uma cliente, ela estava com um problema de saúde muito sério. Na verdade, foi o filho dela que veio falar comigo e depois eu fui falar com ela. E ela tinha as restrições dela por causa da religião dela, etc, etc, até que a doença sacudiu ela e ela aceitou, né? Até pediu para eu falar, tal, não sei o quê. E para fazer o trabalho, inclusive. Eu enrolei a minha mão para lavar a azurita e eu dissolvi a azurita na água, né? Com essa intenção. Porque a azurita geralmente ela se forma em cima, tem muitas e muitas vezes, em cima de uma rosa do deserto. Então ela tem uma rocha e ela se forma, e ela é tóxica, ela se forma em cima de uma outra rocha. Né? E foi isso que aconteceu com essa minha cliente. Ela tinha um órgão e tinha uma coisa, né, tóxica crescendo em volta do órgão dela. As celulinhas ficaram doidas e se multiplicaram loucamente em cima de outro órgão. E a gente fez isso porque, não porque ela quisesse se curar, porque a gente não fala de cura, né? Mas ela queria ter mais tempo para rever as pessoas, se acertar com o tempo mesmo. Então, ela queria que essa aprendizagem trouxesse para ela tempo para ela aplicar a sabedoria daquilo que ela estava aprendendo com a própria doença, né? E foi assim. E aí eu descobri que a azurita era tóxica porque ela piscou para mim, eu pisquei para ela, eu trouxe. É isso que a gente faz na intuição. Mas a gente também tem a outra parte que é, ok, o que você veio fazer aqui? Vamos te estudar e está pronta para o que você trouxe, né? Os cristais são isso, as pessoas também. Então, o que é de elemento vibracional, de informação que aquela pedra ou cristal traz para gente e o que a gente vai fazer com isso? Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo na época, mas depois se apresenta, né? Porque o universo é danado de bom, o sistema tá sempre certo, que era a doença dessa minha cliente. Agora eu tenho outras azuritas, porque eu amo azurita mesmo, mas ela vai lá mostrar para gente, né, que a toxicidade, dependendo da dosagem, né, é remédio. Né? Então, com o tempo e a dosagem, aquilo que está trazendo um conflito, uma dor, um incômodo, pode virar remédio. E a gente transmuta dentro dessa frequência que é uma azurita maravilhosa, né? Então, quando eu comecei a falar de limpeza e sobre os elementos para a gente perceber, conectar e etc., porque faz parte
da informação que ela traz para o seu campo, porque nada é por acaso, né? E o que você vai fazer com essa informação. Se você fica colocando, como eu falei, de enfeite, o que ela faz? Ela fica de enfeite. A informação está lá, mas você não ativa, né? Então, como usar pedras? A minha principal forma de usar pedras e cristais é através da meditação. Porque com a meditação, respiração consciente e contato com as pedras, eu me conecto melhor e eu acredito que as pessoas têm uma conexão mais forte através de esse lugar dentro da gente que está mais quieto, que é o lugar da presença. Né? Então, não é só para receber a intuição, é para perceber a vibração, perceber isso no seu campo e não necessariamente escrever livros sobre. Você pode ver livros sobre, né? Tem um monte de livro que vai falar sobre os elementos. Tem outros, um monte de livro que vai falar sobre a mesma pedra, mas falando do campo energético, da vibração. Tem outro monte de livros que vai falar sobre a tradição de usos e costumes. Qual que é o correto? Todos, né? Todos. Porque cada pedra e cristal vai ser complexo do tanto de informação que ela tem, e todas elas vão ter todas essas informações. Então, pelo elemento que ela tem, pela formação geológica, né? Pela estrutura geométrica da formação que ela fez, pela vibração, pelo campo energético, né? Pelos usos e costumes, o que ela vai trazer? Tudo. Por isso que a gente se encanta tanto, porque cada um vai se encantar com um ângulo, né? E quando a gente não se encanta, é porque a gente não tem o contato. Então, qualquer pedra que você pega, até a do rio, né? Que ela passou por ali, ela nasceu no céu. Gente, o tanto de informação que tem naquela pedra do rio. Então, o que a gente faz? Tem toda essa informação? A gente vai conseguir? Tem um livro com todas essas informações? Não, mas tem milhares de livros com pequenas informações sobre vários aspectos de cada uma delas. A gente vai conseguir ler todos? Não, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Então, não só uma coisa, então eu trabalho com pedras também que nem você, mas é só de intuição. Tá bom, mas você não tem a curiosidade de ver no livro, né? E o inverso também é verdadeiro. Eu trabalho com as pedras, com estudo, porque eu sigo o livro da Bíblia, não sei das quantas, e lá é a verdade absoluta, que também não é verdade absoluta, e você não tem uma intuiçãozinha, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? A mesma coisa que não é toda pedra que vai para a água, não é toda pedra que vai para o sol. Entende? Então, um pouco de cada coisa para a gente usar, e daí você faz a sua meditação para ver, dentro dessa informação toda que você pegou, como você vai fazer, como você quer usar, qual é o seu jeito de relação com as pedras e cristais, entende? Então, quando a gente começa a usar na meditação, é a conexão pessoal com toda aquela informação que está se apresentando para você. É diferente, né? Vou contar da ametista. Eu acho que essa está até aqui. Tá não. Tá não. Já sei onde tá atrás.
Vem cá, Flor. Uma ametista grande aqui, ó. É grande, mas ela fica aqui bonitinha, sabe? Tá vendo? Que nem aquele da novela O Astro, gente, como eu tô saudosista hoje. Minha pele é ametista e ele usava um turbantão. Era desse tamanho a pedra dele, né? Lembra? Então, e ainda com Francisco Coco. E essa daqui ela é muito linda, mas vou colocar de lado para vocês verem por que eu tô falando. Ó, tá vendo? E eu usava muito ela. Ela até tá aqui em casa, porque eu parei de usar ela com as pessoas. Por quê? Porque ela não é uma ametista séria. Ela não é uma ametista. Ela é uma ametista danada de brincalhona. Porque eu recebo muitas pessoas, e pessoas que eu não conheço, etc, etc, né? E a coisa das pedras e cristais é há muito tempo. Então, várias vezes para aumentar, numa primeira consulta, a pessoa está blá, 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 falando muito, porque tem muita coisa de informação, a coisa é diferente, não conhece, então tem um monte de blá 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 na cabeça. Normal, né? Então, puff, eu escolhia geralmente a primeira, a ametista, e ela é um amorzinho, né? Sabedoria interna, conexão, a intuição dessa forma sábia, tal, e não sei o quê. Mas essa daqui, diferente das outras irmãs dela, essa daqui é uma safada. Por quê? Eu colocava e ela começava a bater na testa da pessoa, fazia assim, tuf, tuf, tuf. É sério, ela. Imagina a testa aqui, ela ficava balançando assim e ficava. E eu não perco a pessoa, tô lá, tô atenta na pessoa. Daqui a pouco a pessoa parava de respirar assim. Daí continuava a respirar. Aí parava, porque é sutil. Eu posso não ver, mas a pessoa tá sentindo aqui. E daí eu já sabia, depois da segunda, terceira e quarta, né? Eu já sabia que ela estava aprontando. Geralmente essas pessoas, elas estavam assim, meu Deus, mas que coisa louca, essas pedras não faz nada, né? E daí a danada dessa ametista ficava balangando, fazendo na testa das pessoas. E nas pessoas que realmente, nossa, e falava assim, eu estava tão muito cético, cética, né? Porque esse negócio de pedras, não acredito nada disso. Mas depois eu comecei a sentir ela vibrar na minha testa, ela parecia que estava fazendo assim. Então, por que eu estou contando isso? Não é para contar coisas engraçadas. É porque tem todo o elemento dela, tem todo o conhecimento, tem todos os usos e costumes da minha pedra ametista, da não sei o que amarelo e não sei o que. Tem todas essas informações. Mas essa daqui se conectou comigo e com essas minhas pessoas que vinham e estava falando dentro da cabeça delas que não acreditava nada disso, ela resolveu começar a bater na testa das pessoas. Então, quem tem essa percepção que não é uma personalidade, mas é assim, então vamos vibrar, vamos mostrar, entendeu? Não é a conexão que a gente faz que traz, inclusive, mais informação para aquela pedra, para aquele cristal. Ela não é um sistema isolado. A gente está convivendo junto, sabe? Então, quando a gente percebe isso, fica uma dinâmica muito mais gostosa de fazer, né? Não é
E por isso a gente também não vai chegar. Ai, saiu, né? Travei. As duas travaram, mas a gente já volta. Vamos segurar um pouco. Se não voltar, eu vou continuar. Vou parar aqui. Eu estou te escutando. Eu estou travada, mas eu estou te escutando. Bom, é que eu achei que eu não tô você... travada e estou escutando direito. Ah, tá bom. Aí você que está travando. Travou aqui vocês todas, isso. E daí eu achei que estava melhor. Bom, então a gente, com isso, com essa troca, a gente também sabe que é bom a gente não largar ela, tipo, ah, então vai comigo na bolsa, no meio da chave e dos troquinhos e no papel do chiclete. Não, entendeu? A gente não trata assim coleguinhas de trabalho, né? Se a gente quer uma troca, que seja uma troca justa, né? Então, vai te acolher, vai te ajudar, vai fazer você vibrar quando necessário, então você também leva na bolsa, guardadinha em algum lugar que não fica no com os farelinhos da bolacha, né? Então, não mistura na bagunça das moedas da chave. Então, guarda num tecido natural para proteger, ou num saquinho, aqueles saquinhos de óculos, né? Especialmente se for com ponta, né? Cristal com ponta bate e quebra. Então, outra opção você pode usar, lógico, e eu uso bastante, em corrente, em pulseira, né? Você não vai usar a mesma sempre, mas você vai pode usar para carregar com você, né? Carregar o cristal, ele potencializa a sua própria energia. O que ele faz é ampliar. Então, não é só para carregar. Segura, conecta na sua meditação, respira junto, sintoniza, e daí você carrega na bolsa, você coloca como acessório, e daí vai ter o que? Intenção conectada, né? Então, uma coisa prática também é você inspirar e soprar nela aquela coisa que você está querendo resolver, trabalhar, lidar, né? E daí essa conexão se faz também com o seu próprio respirar. Você pode também fazer a meditação imaginando essa pedra ou cristal crescendo, crescendo, e você senta lá e conversa com ela, ou vai andando e explorando, né? A gente pode usar também em decoração, lógico que pode. Pode colocar na mesa, gente, se não puder, eu tô frita, porque a coisa que eu tenho na minha frente é cristal e pedra e cristal e cristal. Então, na mesa de trabalho, pode? Lógico, mas o que vai servir é para se sentir sintonizar e te colocar na mesma frequência quando você está meditando e respirando com ela. Pode usar em pontos estratégicos? Sim. Então, você conhecendo um pouco, sabe que você pode colocar um ônix que puxa, ou um quartzo fumê, entre você e o computador, por exemplo, né? Pode colocar em cima do seu cartão ou coisas de trabalho onde você divulga o seu nome, você pode colocar sua pirita, né? Porque você vai olhar para a pirita não é mágica, ela simboliza a junção de coisas que trazem sucesso, abundância, prosperidade. Porque ela não é só se tiver num quadradão, aí é um bloco só. Mas normalmente aquela pirita cheia de pontinha é porque é cheio de cubinhos. Então, junta esse cubinho da oportunidade, junto com o cubinho da é, é,
preparação do outro cubinho que vai dar o sucesso, a abundância, a prosperidade, porque é uma junção de coisas, não é uma coisa só, né? Então, dá para usar um monte de pedra ao mesmo tempo? Eu sugiro no máximo umas 3, né? Por quê? Porque é conteúdo informacional, aquele monte de livro ao mesmo tempo. Então, desde o elemento até a energia, até o campo vibracional, até os usos e costumes, vai dar pelo menos uns 10 livros, né? Então, ela vibra na informação daqueles 10 livros. Quantos livros você vai aguentar? 30? Tá bom, né? Então, umas 3 pedras ou cristais. Para sustentar isso tudo, é porque aqui tá tudo, mas não tá tudo ativo, né? Você ativa na hora que você dá a energia e atenção, tá? Então, quando a gente falou de limpeza, tá? O que mais de cuidados que a gente pode ter? Assim, a não ser que você trabalhe com isso e, né, como eu, na mesa de trabalho vai estar um monte de cristal, né? Mas vai estar na frente do computador, o que não é recomendado, mas não é recomendado se você não trabalha. Se você trabalha, é o que é. Fazer o quê? Né? Antes não colocava na frente do computador, agora coloco. Agora coloco todas. Então, deixar as pedras em casa, ou na mesa de trabalho, ou na gaveta, ou misturar pedras e não sei o quê. A preocupação não é, entre a energia delas. Elas não são que nem a ruda com as outras ervas. Elas não é que elas não se bicam, entendeu? Né? Tá todas, cada uma no seu campo, tá tudo resolvido. O problema é bagunça e choque. Porque pedra com pedra se bate. Então, se você está levando num negócio assim, vai cair uma na outra, pela dureza, uma bate na outra, entendeu? Então, o problema não é o campo vibratório. Ai, não deixo que nem a planta que não gosta da outra. Não, não, cristal não tem isso. Ele só é, né? Ele só é. Então, mas o que é lugar inadequado, por exemplo? Tirando a prática de você ser terapeuta que mexe com isso, mas é na frente da televisão, na frente do computador, nos aparelhos que também não é para a gente estar, e a gente está, né? Então, o contato direto com eletrônicos, né? Negativamente, carrega a pedra. Se for essa a função dela, ok também, entende? Então, eu ainda tenho 2, mas eu tinha vários anéis de ônix. Então, eu parei de usar um pouco porque eles estavam estourando, né? Porque o ônix faz isso, deixa a briga comigo, vou lá. Primeiro ele se joga na frente, se estoura e depois vai saber o que é que está acontecendo. Então, é que nem amigo daquele que entra na briga primeiro, esse é o ônix. Esse é o ônix. E daí ele se estoura. Então, se você tem problema de ver ele sumir, ele cair, ele quebrar, é isso que ele faz na vida, né? Então, tira da frente do computador, que daí você não vai sofrer no seu coraçãozinho. Mas é isso que ele faz. Então, aqui eu tinha e tenho também ainda anel de ônix. E daí, quando vai carregando aos pouquinhos, etc. Teve um dia que eu fui tomar banho, foi até assustador, porque eu passei a mão, fui começar a colocar shampoo na cabeça, pus a mão assim, ele fez assim no box, plim, 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 plim. Estourou, estourado, né? Então, eu sinto dor no coração, eu já vejo às vezes, ai meu Deus, sinto dor no coração. Não, ele estourou porque ele quis, sabe? Tipo, tem uma. É da característica dele. Puxar, 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 puxar. Quando a gente está
trabalhando essa característica em nós, é porque a gente dói muito ver isso, sabe? Dói ver como ele se estoura. Mas ele é só uma característica, não dói nele, porque ele faz parte desse todo, né? Mas aí, quando a gente puxa pra gente, puxa pra gente, puxa pra gente, e a gente tem essa identificação com pegar para si mais do que precisa, aí a gente sente que o ônix se estoura, mas não é uma coisa dele, é natural dele. Então, lá vai a Zizi. Em conclusão, as pedras e cristais são, para nós, apoios, facilitadores. Então, eles ampliam a energia que a gente já tem, não coloca ou tira nada que seja essência nossa. Eles ampliam, sustentam, né, reforçam e reforça inclusive as nossas intenções, porque se você fizer que nem a gente fala do post-it, então você faz a sua meditação, você está com foco, coloca uma intenção, e daí você coloca a pedrinha do seu lado, você vai olhar para ela e lembrar disso. Entende? Vai recordar aquilo. Ah, então eu vou colocar e fazer banhar bem a minha blusa e colocar na sala, ela vai espalhar, é isso. Quando eu olho a blusa, eu lembro que a intenção que foi colocada foi espalhar a energia positiva e de evolução para tudo que tiver ao redor. Essa é a minha intenção como pessoa que eu coloquei na blusa e ela fica na sala. Entende? Então, eu com ela e ela comigo. Então, eu posso fazer sozinha? Lógico que posso. Eu preciso, sem a pedra eu não consigo? Consegue sim. Entende? Consegue fazer sem a pedra. Assim como a gente consegue rezar sem a vela. Mas é mais fácil? É. É mais fácil com a pedra. É mais fácil com a vela, né? Porque a gente ajuda a concentrar, a colocar foco, colocar intenção. Quando a gente vai limpar, a gente também está limpando a gente, porque está junto do nosso campo. Então, com a nossa intenção, a gente faz tudo isso e se conecta. E o que a pedra vai fazer é o que ela faz de melhor: amplifica e sustenta. E uma coisa que a gente, ser humaninho, não consegue é ficar sustentando, né? Porque a gente oscila e fica lá pensando borboletinha, esquilo, girafa, né? Então, a sustentação com as pedras e cristais é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Dá, mas não é limitante, dá para fazer sem. Mas a gente vai demandar mais foco, mais presença e mais treino. Eu falo assim que a gente consegue, mas vai de gotinha em gotinha. Com cristal fica mais rápido, né? A mesma coisa quando a gente sai dessa necessidade, não precisa tanto. Eu consigo imaginar o cristal na minha cabeça. Ok, parabéns, né? Mas daí eu faço por gosto, porque eu gosto, né? Eu consigo, eu lembro de todas, quase todas. Eu não vou falar todas porque eu não sei se eu lembro de todas, mas eu visualizo, ativo. A plataforma, por exemplo, de Tamiana, de olhos abertos e de olhos fechados, não é? Sei cada um onde está. Agora, você faz então, se você consegue fazer no seu mental, é preciso fazer na matéria? Mas é mais fácil, né? É muito, muito, muito mais fácil. E daí a gente começa a sair do precisa para o eu escolho.
Como que você consegue fazer? Ah, porque eu escolho fazer mais fácil. Como que você faz quinzenalmente? Ah, porque eu escolho fazer mais fácil. Eu consigo fazer no mais difícil? Consigo. Mas para quê? Né? Para quê? Então, experimentar com uma pedra que ressoe, que nem a gente estava comentando, a Maria Ângela de novo, tá? É porque eu falei para ela escolher uma pedra para fazer de cristal pessoal, e essa é a minha recomendação. Escolhe uma pedra, um cristal. Pode ser qualquer um. Aquele que vai, desculpa, ressoar com o seu momento. Permita que esse cristal pessoal seja um lembrete diário daquilo que você deseja cultivar na sua vida, né? E assim, ai, Simone, não tenho pedra. Eu não vou falar de vocês, mas alguém que assistir de repente não tem, que eu acho pouco provável, mas todo mundo tem um cristalzinho. Se não tiver, porque eu já ouvi isso, né? Aí, se eu não tiver, tá bom, pega o seixo do rio, a pedrinha do parque, entendeu? Porque ela também é milenar, ela também passou por um monte de história, ela também tem um monte de informação. Aliás, falando de um monte de informação, eu lembrei, vou fazer uma parte que não estava no meu script, mas eu lembrei hoje, então, como eu lembrei hoje, tem vou até pegar aqui, tem cristalzinho de Tamiana, que é super interessante. Quando eu estava ensinando Tamiana, as pessoas falavam assim, que eles começavam, tem os cristais assim, ó, pera, tá vendo? Tá, ah, nossa, esse daqui tá limpinho, tá? Né? Começava assim, limpinho, e depois de um tempo, começava a embaçar, tá com risquinho, formou não sei o quê. Será que bateu? Será que tem que trocar? Não é informação, né? Então, é informação. Quanto mais informação, é até melhor. A gente, por exemplo, imagina nessa época, não sei vocês, mas eu tenho muita informação. Vai me trocar, né? Vai me trocar por uma novinha? Entendeu? Tipo, oi? Então, é a mesma coisa. Deixa eles terem informação. Eu acho legal ter informação. Ah, mas ele não ficou limpinho, bonitinho. A pele dele não tá assim, com aquele colágeno. Entendeu? Deixa as informações. Eu prefiro informação do que o colágeno, né? O que que a gente faz? Elas mudam a olhos vistos. Não é porque é um cristal que está aí há milênios que ela não vai sair lá da grutinha dela, começa a trabalhar com um monte de pessoas, com campos diferentes, informações, e ela não se modifica. É uma relação a que a gente tem. Imagina se essa relação fica descartável também. Ah, então ela não está mais cristalina, límpida e não sei o quê, vou trocar. É a relação que você vai fazer, entende? A relação que você tem com tudo no seu campo tem a ver com você e não com tudo no seu campo, né? E as pedras são as mesmas coisas. A gente reflete e espelha as mesmas. Eu gosto de personificar as pedras, então eu falo que a minha ametista danadinha, que tem uma criança interior em vez de ter o ancião, porque o arquétipo da ametista é o ancião, e essa daqui ela pegou a fila da criança, né, que fica batendo na cabeça das pessoas, entendeu? Ó, oh, né? Então, é porque o contexto da relação está expandindo. Ela não é mais aquela ametista que saiu da grutinha, entendeu?
ela tem mais informação. Ela tem a informação daquelas pessoas que vêm e não sabe que acredita, que precisa acreditar ou não na poder das pedras. Precisa acreditar. Se conectar é diferente de acreditar, né? Tá aberto à conexão com mais informações, com mais conteúdo e conteúdos que você nem faz ideia que tem. Essa é a definição para mim de um cristal. Que você não sabe. Ah, e faltou programação, lembrei. E é por isso, por causa disso tudo, que eu não faço programação com cristal. Tipo, então você programa o cristal para ser o protetor da sua porta. Coitado, imagina, ele faz soufflé e ele vai ficar lá de porteiro, entende? Ele eleva a vibração e vai ficar lá de porteiro. É pouco, é muito pouco. Então, porque tem todo esse conteúdo que a gente não faz ideia. A gente só que quer controlar, e daí eu acho que é um pouco de controle, sim, de programar, e daí você faz, bate e vira cambalhota e assopra e bate palma e coloca lá programado que tá de porteiro. A informação da pedra, que é um universo, você vai deixar ela de porteiro. Não tem problema você deixar, mas não para sempre, nada é para sempre. O movimento traz mais conteúdo, conteúdo traz expansão, expansão é informação, tá? Então, por isso que eu, particularmente, não gosto de programar pedra. Eu não programo nem o cristal do pêndulo, muito menos pedra, tá? Que essa é uma questão que me colocam também. Como faz para programar? Quando falam isso, eu lembro daquele menino que queria mandar no eu superior, sabe? Ah, se é o eu superior que escolhe, como é que eu mando nele? Entendeu? Então, se deixa a pedra, vamos liberar os cristais, deixa a pedra livre. Ela pode ficar na porta de vez em quando, mas como ela pode também ficar, entrar na minha meditação, como ela pode também, entendeu? Pode o que quiser. Então, dentro disso, também não tem pedra única para o chakra único. Lembra? A gente tem o que é mais fácil, porque conecta mais fácil, porque está no âmbito das informações. Mas elas podem ser muito específicas. Então, essa pedrinha aqui, ela está diferente do sábio, né? Então, ela saiu do amplo e foi para o mais específico. Ela está fazendo um trabalho específico de conscientização do poder das pedras e cristais, né? Então, para a gente não se limitar, não é porque é cristal que é para sempre a mesma coisa, tá bom? E é isso, tá? Perguntas aqui? Vou parar de gravar.